Bom, pessoal, como se fala no outro país, sem delongas, né, tivemos um pequeno atraso, um grande atraso. Vamos começar com essa frase atribuída a Freud, precisamos verificar se é dele mesmo. Viver dói, mas pelo menos estamos vivos. Essa expressão é a expressão de todos nós quando precisamos lidar com as frustrações, as angústias. E esse lugar, essa posição, ela ocorre muito nessa construção do Édipo e nessa travessia desse complexo, nesses momentos em que a gente precisa lidar com a separação, com a percepção da falta, enfim. Então é uma frase bastante, a princípio, melancólica, comparada a um contexto que vivemos de um positivismo antropológico tóxico, né, de que a gente não sofre, não morre, não é finito, enfim. Eu quero justificar essa live e esse tema, primeiro porque nós teremos no próximo sábado, amanhã, o seminário das estruturas clínicas, e eu quero fundamentar a razão dessa live, primeiramente dizendo que normalmente na formação inicial de 24 meses, a gente tem muito conteúdo e passa, às vezes, por cima de muitas coisas, por isso que é preciso sempre estar voltando para refazer a formação, continuar a formação e esmiuçando detalhes que vão passando meio que dentro de um conteúdo macro, meio despercebidos, e o complexo de Édipo também sofre essa injustiça devido à importância que ele tem para a clínica psicanalítica. Então a justificativa é a seguinte, é que a castração, o sentimento de falta, ou de que me tiraram alguma coisa, é a matéria-prima da clínica psicanalítica. Como assim? E das estruturas. Então, na neurose, onde há uma noção de realidade, o sintoma substitui a falta. Então, amanhã vocês vão ouvir sobre essa estrutura, a neurose. Na psicose, o indivíduo cria sua própria realidade e o delírio substitui a falta. Na perversão, o indivíduo cria sua própria lei e o fetiche substitui a falta. Então, como a gente vai passar por um seminário das estruturas clínicas, essa live tem a finalidade de introduzir todos nós ao seminário de amanhã, dizendo que todas as estruturas clínicas, essas três que citei, passam exatamente pelo momento de resolução ou de identificação desse complexo de Édipo. Precisamos, primeiramente, segundo, colocar e situar sobre de onde surge essa ideia, essa lenda. É bom citar aqui que lenda e mito não necessariamente são mentiras ou invenções de povos. Também pode ser. Mas a lenda, os mitos, são narrativas que são construídas por civilizações, por povos, que normalmente acabam fundamentando alguns comportamentos, algumas crenças da vida humana. Por exemplo, eu cresci ouvindo sobre o lobisomem. Então, na noite de lua cheia, a gente ficava com muito medo, porque o lobisomem iria aparecer. Então, essa lenda, esse mito, influenciava muito na vida humana, no comportamento humano, no sentimento humano, quando a lua era cheia, e outros mitos, né? E aí a gente tem a percepção de Freud, num dado momento, que eu vou citar, dessa lenda, que na verdade é uma peça, chamada de peça do Édipo Rei, do Sófocles, que é 427 a.C., provavelmente aí, período paralelo a Sócrates, onde ele vai usar dois personagens, Laio e Jocasta, ou seja, rei e rainhas de Tebas. Se vocês observarem, uma das formas da gente entender
a vida humana é assistir as novelas da Globo. Elas sempre trazem temas que falam da vida humana. E a primeira novela que me chamou muita atenção, e eu passei a valorizar os títulos e as novelas, foi a novela Selva de Pedra, que aconteceu lá atrás, na minha época, que estava dizendo que as cidades, principalmente o Rio de Janeiro, se tornaria não uma floresta de árvores, mas uma floresta, uma selva de construções, o que de fato aconteceu. E outras, Barriga de Aluguel, Cavalo de Aço, Dono do Mundo, e assim vai. E teve essa novela também, interpretada pela Vera Fischer e Felipe Camargo, Jocasta, e o seu filho. E essa peça fala de uma profecia, ou seja, um oráculo de Delfos, que profetizava que lá em Jocasta teria um filho, né? E esse filho mataria o pai e se casaria com a mãe. E para evitar que essa profecia se cumprisse, Laio então pega o bebê, né? Pega o Édipo e entrega para um servo para matá-lo, né? Mas ele acho que ficou com dó do Édipo e abandona esse bebê numa montanha, numa árvore, lugar assim. E um pastor, um camponês, encontra esse bebê, entrega para os reis de Corinto, Pólibo e Mérope, que criam esse bebê, esse Édipo, como fossem seu filho. E então o Édipo não conhece a sua verdadeira identidade. Mas chega um momento que todo mundo que é adotado, né, percebe que aquele ninho não lhe pertence, quer buscar a verdade. Aí adulto, então Édipo busca essa verdade, quer saber das suas origens, né? E ao ficar sabendo dessa profecia, ele vai então lutar para que essa coisa não se cumpra. Mas não teve jeito. Ele teve um encontro, né, com esse destino, com essa história. E numa luta acidental, então, Édipo mata o próprio pai, o Laio, no seu desconhecimento sobre quem era, pensando que se tratava de um bandido. Por uma coisa, né, irônica, ele se casa com a Jocasta, que era a esposa do Laio. E Jocasta, quando descobre que Édipo é seu filho, ela se mata, se suicida. Desesperado com essa tragédia dramática e cômica, Édipo fura os olhos e sai vagando pelo mundo, acompanhado por suas filhas. E aí, Freud, que trabalhava a teoria da sedução, nessa relação de pais e filhos, em 1897 ele abandona essa teoria, e essa lenda do Édipo torna-se um dos pilares da psicanálise, porque segundo Freud, esse simbolismo, ou que simboliza o complexo de Édipo, na verdade é um conflito da psique ou psicológico que se manifesta na infância. E esse conflito envolve a atração pelo progenitor, né, do sexo oposto, o menino pela mãe e a menina pelo pai. E essa sempre gera uma grande rivalidade entre o menino e o pai, a menina e a mãe, ou seja, aqueles que são do mesmo sexo. Então, essa história, essa lenda, ela empresta essa narrativa para algo que Freud já vinha pesquisando, nesse conflito entre a criança e os seus pais. Eu coloquei uma pergunta que eu fiz para mim mesmo. O Édipo da lenda, será que ele tinha o complexo? Eu respondi que não, porque ele não sabia, né, de que ele tinha matado seu pai, cometido patricídio, e tinha se casado com a sua mãe. Então, ele não sabia. E depois, porque esse termo ele é trazido à baila em 1910, mais ou menos, quando Freud traz essa narrativa.
E por que então que esse complexo de Édipo, essa história, trazendo um simbolismo para a psicanálise, por que ele é muito importante na construção da psique? Vocês sabem que a psique vai aí até 6 anos, depois a gente tem a fase de latência, e aí a gente vai receber aquilo que foi formado. E quais são os conceitos? O primeiro é o narcisismo. A criança nasce, ela é única, ela é especial, tudo aquilo que a mãe faz para envolver essa criança, mimos, abraços, beijos, né? Seio, torna essa criança um ser muito especial. E, inclusive, a criança pensa que aquele seio faz parte dela, né? E isso é uma coisa que dá a essa criança um protagonismo, uma questão quase que imbatível, ou seja, ele é um ser especial, é um ser único, é um ser, né, muito e depois, essa fase oral, principalmente, esses primeiros momentos aí, eles, na verdade, formam esse narcisismo. A criança, ela é a única. E depois, na fase de latência, na fase um pouquinho à frente, a criança vai ter o complexo de Édipo, que é exatamente o fim dessa bolha, da primeira bolha do útero, dessa segunda bolha, em que a criança vai ser confrontada, vai ser exposta ao externo. A gente sempre fala muito na escola que os dois espaços de vivências do início é a casa e a escola. Mas a escola, enquanto espaço de vivência nessa faixa de 3 anos, aí, 4 anos, é um contato com o externo, com o diferente, com o outro. E aí, nesse externo tem as leis, os limites, as regras. Por isso que o superego vai ser formado nessa fase. Então tem essa questão, esse narcisismo que te torna único, e depois esse corte, quando você percebe que isso não é só você, e você tem esse contato com o externo, com o de fora. E aí, dentro dessa estrutura, a gente precisa pensar 2 termos: o pai como lei e a mãe como seio. Seio, ou a mãe suficientemente boa, os termos que vieram depois. Então, o pai representa essa lei, esse externo, né? esse grande outro, e o seio é essa figura que alimenta esse narcisismo, que acolhe esse indivíduo, essa criança, né? Agora, o importante aqui nesse ponto é perceber, até usando um paralelo muito usado por nós, que depois da tempestade vem a bonança, eu quero inverter essa expressão. Depois do acolhimento, ou esse acolhimento, depois se transforma em frustração. Aquela frase que a gente ouve quando a gente tem um comportamento narcísico, que falam assim pra gente: o mundo não gira em torno de você. E é doloroso saber que eu sou apenas mais um. Né? Que as pessoas não estão aqui para me servir, para me acolher, para me ouvir. E dentro desse desenvolvimento, isso começa dentro de casa. Por exemplo, chegou um irmão, aquele lugar que outrora eu ocupava, agora tem uma outra pessoa ali que vai ocupar. Então não sou mais eu que sou o centro das atenções, o centro da casa, que tem o colo, que tem a mama, que tem a atenção. Então é sempre esse acolhimento que depois se transforma em frustração. Por isso que é nessa frustração, é nessa angústia que a gente vai então surgir, vai pensar nas estruturas que nós conhecemos. Então esses 2 conceitos aí de narcisismo, dessa primeira fase de acolhimento desse indivíduo, e essa ruptura, esse complexo de Édipo, esse contato com a falta, com a castração, com a lei,
o contato consigo mesmo, fundamentam a nossa clínica num certo sentido. E aí Freud, então, pega essas ideias que são carregadas de afetos do complexo de Édipo, né? A própria narrativa da lenda ela é afetuosa, amorosa, dramática. E ele então faz essa analogia. E Freud vai perceber que isso é um fenômeno universal, ou seja, isso é comum a todos nós. Eu me lembro que na minha época, né, para falar da minha época, a gente cantava umas marchinhas de carnaval muito engraçadas, né? Mamãe, eu quero mamar, me dá chupeta. É uma coisa bem comum, né? Então, esses desejos incestuosos da infância, desejo pela mãe, e esses conflitos, eles são universais. É claro que em cada cultura, em cada contexto, para cada indivíduo, isso aparece com uma vestimenta diferente, né? Então, esses eventos edipianos, são cruciais na formação de uma persona, diria eu, saudável ou patológica. Isso é fundamental e a gente sempre passa muito batido por essas questões. Vale aqui fazer uma referência, é que, na verdade, como Freud vai dizer que é na sexualidade que se desenvolve, que se forma essa psique, sendo que sexualidade em Freud é muito abrangente, vai além da questão genitália, anatômica, coito, ou seja, é a satisfação da pulsão, é o gozo, seja em qualquer área, falar de um desenvolvimento psicossexual. Então, a psique se desenvolve na sexualidade da criança. E aí nós temos as fases, e eu preciso falar com vocês para eu chegar à fase fálica, que é a fase que realmente vai ocorrer essa percepção do complexo de Édipo. Eu não vou aqui ler esses slides, porque eu vou mandar para vocês, mas eu quero destacar algumas coisas das fases que têm relação com o Édipo. Tá? Na fase oral, a gente tem as relações objetais. Isso está nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade de Freud. A zona erógena, zonas que são prazerosas, os lábios, a boca e garganta. Né? Isso vai se girar aí de várias formas. A gente vai ter essa fase oral destrinchada em várias questões, que seja na amamentação, no uso da chupeta, na criança que bota o dedo na boca, que bota o brinquedo, enfim. Agora, o que a gente não pode deixar de pensar, né? A gente fala assim, existem umas fases do luto, fase da revolta, fase da negação, fase da barganha, fase da conformação e fase da aceitação. Aí as pessoas pensam que essas fases acontecem dessa forma sistematizada. E não é. Da mesma forma, essas fases que vão se formando a psique, elas vão também, conforme o amadurecimento da criança, ela vai desejando coisas diferentes. E pensando que esse desejo, né, é o que impulsiona, é o que traz essa pulsão libidinosa, ele vai desejando coisas diferentes, conforme vai amadurecendo, vai passando de fase, e também vai encontrando formas diferentes de gratificar esses desejos. Então, uma coisa que foi gratificante para realizar um desejo na fase oral, não pode não ser, ou não é mais na fase anal, ou na fase de latência, ou na fase fálica, ou na fase genital. Falando especificamente da fase oral, na fase oral todo o processo de acolhimento, toda libido é direcionada para a boca, ou seja, tudo que colocar na boca traz prazer na fase oral. Aí a gente tem 3 palavrinhas importantes nessa frase: necessidade, gratificação. Na verdade, 2 palavras, né? Necessidade e gratificação.
A necessidade primária é fome e sede. Então a gente tem essa... E a gratificação é todo o processo que envolve o suprimento dessas necessidades. O colo, o entrelaçamento, o carinho, aquela coisa toda que é feita pela mãe ou pelo pai auxiliando de alguma forma, é uma gratificação. Então eu tenho uma necessidade, ela é suprida, e pela minha boca eu tenho prazer com isso e todo o processo que envolve esse acolhimento. Essa temática de afeto, né? O toque, o carinho, o abraço, o beijo, o mimo, o balbucio, enfim. Mas aí você poderia me perguntar, mas aí depois que a criança come, ela fica satisfeita e ela não tem mais essa necessidade? Não, porque aí tem a pulsão. Então, mesmo a criança satisfeita, essa pulsão faz com que essa criança, depois das suas necessidades realizadas, que ela continue desejando. É uma frase que é muito comum ser falada: o bebê não faz o peito de chupeta, mas sim a chupeta de peito. Ou seja, em alguns momentos, o bebê vai fazer o que se chama de sucção não nutritiva, o que é chamado na linguagem popular de chupetar. Então ele já está satisfeito, mas ele continua fazendo a sucção. Por quê? Porque há uma pulsão libidinosa que quer encontrar o gozo, a satisfação. E isso vai acontecer pela boca. E essa pulsão que faz com que esse bebê continue querendo fazer a sucção, mesmo depois de satisfeito, é um impulso ou uma energia libidinal que tenta sempre, ou que busca sempre aliviar a tensão, né? E essa tentativa de aliviar a tensão, essa busca, exige um trabalho intenso do aparelho psíquico para ser satisfeito. Ou seja, levando nesse trabalho para alcançar essa satisfação, para aliviar essa pressão, ele vai buscar o objeto ou uma situação que alivia a tensão. Então, essa pulsão pode ter diversos destinos. Pode virar recalque, pode sublimar, pode haver um retorno em direção ao eu, a reversão no contrário, dependendo das estratégias de defesa que esse indivíduo tenha. Então, depois de satisfeito que essa pulsão o leva a se aliviar a tensão, isso é um trabalho do aparelho psíquico que vai, de alguma forma, tem que ter um objeto aí para ele aliviar isso. E aí pode ocorrer vários destinos dessa pulsão. Na fase anal, eu vou pular isso aí, né? A pulsão sádica da evacuação, destruição do objeto, das fezes, pulsão sádica de retenção e controle obsessivo, né? A gente tem. Eu quero pegar isso aqui que tem a ver com o ético, para eu chegar na fase. Literalmente o exercício de controlar e soltar as fezes. Esse controle das fezes, ele vai passar pela necessidade ou exigência social. Você não pode fazer cocô e fazer xixi em qualquer lugar. Eu vim de Belo Horizonte agora no ônibus leito, aí o motorista deu as informações e falou assim: se for fazer número 1, eu nem sei o que é 1 e 2, eu nunca me liguei para isso. Se for fazer o 1, beleza, se for fazer o 2, pega o interfone e me avisa para eu parar num posto, porque esse banheiro não tem, não sei o que lá, não sei o que ele falou. Aí eu perguntei: você posso fazer aqui no ônibus? Ele falou assim: não. Então eu tenho que controlar as minhas fezes até chegar a um local permitido. Aí de mim, se eu parar o carro e fazer xixi na beira da rodovia, eu sou multado. Então esse controle que a criança já exerce lá, de soltar e de prender as fezes, ele passa por essa necessidade social de se chegar a um local permitido. Então o que acontece com a criança nesse conflito, nessa frustração? A criança quer sentir o prazer de evacuar ou de fazer xixi, mas não pode fazer isso em qualquer lugar nem em qualquer hora.
Por isso que esses dias eu estava ouvindo um paciente falando que segura muito para fazer xixi, segura horas e só vai ao banheiro quando realmente tem um tempo. Ela falou que aparecer o tempo é mais forte do que a vontade. Segura. O que pode estar por trás disso? Uma complicação na fase anal, uma interferência aí nessa fase. O Rubem Alves dizia que não existe felicidade, existe felicidades no plural. E ele fala que uma das coisas que traz mais felicidades é fazer xixi. Ele fala, tem coisa mais prazerosa, tem gozo, tem orgasmo mais profundo do que fazer xixi quando está com vontade? E eu coloquei, fazer cocô quando está com vontade, a gente geme no vaso, né? A gente se delicia, coisa gostosa. Por isso que muitas mulheres têm prisão de ventre, né? É muita castração nessas fases. E eu sempre proponho que tenha diarreia, que é o descontrole. Então a criança, ao mesmo tempo, percebe que quanto mais controla as fezes, mais ela é elogiada pelos adultos. O que a gente pergunta na anamnese? Em que idade que a criança passou a controlar a urina e a fezes? Ou seja, em que idade você desfraudou? O desfraudamento é o controle disso. Então a criança passa a ser elogiada. Olha, você não fez mais xixi na calça, não fez mais xixi na cama. É legal quando a mãe acaba de limpar a criança vai lá e entrega o pacotinho, né? É muito legal isso. Só que ela pode usar essa situação de duas formas. Ela pode controlar para ser elogiada ou não controlar para chamar a atenção. E qual é o conflito? O conflito é o seguinte: como pode ser elogiada por fazer evacuação no lugar e no tempo certo e perceber que as suas fezes são indesejadas e que precisa fazer isso num privado? Então, o lugar de evacuar, de fazer xixi é privado, é separado, de intimidade, e as fezes são descartadas, né? A urina também. Então, esse é um conflito. Como que é uma coisa certa, é uma coisa boa, que eu recebo elogio, mas ao mesmo tempo isso não vale nada? Tem situações clínicas, eu já peguei isso, de pessoas que no ato sexual tem o coito interrompido por alguma questão, ejaculação precoce, alguma outra coisa qualquer. E muitos desses casos têm a ver com a fase anal. A criança está no banheiro fazendo cocô, alguém entra e abre a porta, interrompe aquela relação sexual da criança, aquela questão libidinosa, interrompe, né? Então, não sei se você já foi em banheiro de aeroporto, de rodoviária, você fica ali escorando a porta para ninguém interromper você, e você não consegue, né, ter o coito completo, porque alguém pode interromper aquilo ali. Então, essa fase anal, os pais aí precisam realmente olhar isso de uma forma bem específica, bem diferenciada, a esse conflito imenso aí. A próxima fase é a fase que a gente quer chegar e vai parar nela. É a fase fálica, onde surgem algumas questões. Todos os meninos e meninas têm um pênis? É uma pergunta que passa pela cabeça da criança. O pênis da menina é pequeno? É pequeno clitóris, um dia irá crescer e se transformar num pênis? Quando se verifica essa diferença sexual entre meninos e meninas, as meninas se sentem lesadas em relação aos meninos, que eu vou falar um pouquinho à frente da inveja do pênis. Mas olha só, a fase fálica, que é onde vai acontecer o complexo de Édipo, plenamente, a criança se dá conta, no caso a menina ou o menino, que um tem um pênis e que o outro não tem. Se você for olhar para o corpo humano, nos órgãos, nessa faixa etária que não se compreende, que é um órgão interno, quando você olha o menino e a menina, quando o menino olha o seu pai nu, a sua mãe ou a sua irmã, o seu irmãozinho, tem alguma coisa aqui que está faltando. É a fase dessa percepção de genitálias. Em contrapartida,
os meninos começam a ter excitação. E aí eles passam a ter contato com a genitália. Ao perceberem que a menina não tem pênis, passam a ter a chamada ansiedade de castração, ou seja, o medo de perder o pênis. Ou seja, ela tinha, cortaram o dela, vão cortar o meu. E nesse momento, as crianças começam a perceber o tratamento diferente dos pais. Aí vai nascer essa coisa importantíssima para o Édipo: o amor à mãe e o ódio ao pai. Essa fase é a fase em que a gente vai ter essa percepção de genitália. E aí, nesse slide aí, só uma coisa me interessa, que é a formação do superego. O superego, vocês sabem que é uma instância psíquica, né? Onde moram ali os valores, as regras, aquele que se contrapõe ao id, aquilo que está ali reforçado às vezes pela fala da família, ou criado pela fala da família, pela sociedade que o cerca, reforçado pelas crenças. Então a gente vai ter a questão da autoestima, a gente vai ter a questão do autocontrole, da alteridade, identidade sexual, neurose de transferência, enfim. Esse lado eu queria só para mostrar que é nesse contexto que se forma o superego. Aí, um pouquinho antes, eu poderia dizer que esse complexo de Édipo inicia no desmame. O desmame é uma situação complicada. Tem mulheres que colocam babosa, tem mulheres que colocam pimenta, tem mulheres que colocam cocô de animal. Ela quer tirar aquilo, e para a criança aquilo é uma frustração muito grande, né? É uma situação muito confusa, muito difícil. E aí, essa frustração do desmame, essa questão dos hábitos de higiene, a diferença anatômica entre os sexos, isso tudo vai contribuir muito para que o complexo de Édipo se instale, né? Então, é no complexo de Édipo que a fixação da criança pelo pai ou pela mãe chega ao seu clímax no erotismo infantil. Então, vocês já viram que no complexo de Édipo a gente tem duas figuras, três figuras na verdade: a criança, o pai e a mãe. E aí a gente vai ter essa fixação, né, nessas duas figuras. Então, ele vai dizer assim: cada ser humano tem a tarefa de superar dentro de si esse complexo. Se ele consegue, será um indivíduo mais ou menos completo. Se falha, será um neurótico. E vai vagar para sempre, né, cego e sem lar. Então, essas expressões reforçam o que a gente falou no início. A forma como passa por essa fase, a fase como resolve esse conflito, vai dizer muito sobre que tipo de neurose, se você, já que todos nós somos neuróticos, né? Ou que neurose a gente vai manifestar, ou que psicose, né? Perversão também, enfim. Aí, passando pela fase por essas fases, e pela fase fálica, como esse momento da percepção da genitália, dessa coisa da falta, né, da castração, vai surgir exatamente o sentimento de castração, a ansiedade de castração. Nos dicionários de psicanálise, a gente tem, claro, em qualquer dicionário, a definição de castração como aquele episódio violento que se fazia antigamente nos animais do sexo masculino e dos homens, o castrando e impedindo tirando a sua possibilidade de continuar fecundando, né? Ou os homens que cortavam, né, os eunucos, que se tiravam o pênis para que ele pudesse não reproduzir, o próprio celibato de alguns grupos religiosos que não fazem o corte, mas inutilizam. Agora, na psicanálise não é exatamente isso, é uma metáfora. É uma metáfora para se referir a essa coisa, né? Essa coisa poderosa, essa coisa completamente, né? Seria também, vou falar um pouco à frente do falo, essa coisa que a criança inconscientemente pensa que foi tirado dela.
né? Tanto a menina, que percebe que não tem, e o menino, que ao olhar que a menina não tem, fala assim, eu sou o próximo, eu vou me castrar também. Agora, o que é muito importante dizer também é que esse sentimento de castração, ou essa ansiedade de castração, ela acontece de forma diferente para meninos e para meninas. No menino, a gente pode falar que se dá em 4 estágios. Essa ansiedade de castração, ou esse medo de ser castrado, enfim, de perder o pênis. Primeiramente, num primeiro momento, que ele percebe essa questão de genitália, ele não considera a diferença entre os sexos, entre os gêneros. Então, no primeiro momento, aquilo ali não é percebido enquanto diferença, no caso da menina e do menino. E depois, quando o menino começa a ter excitação nessa fase fálica, começa a ter contato com a genitália, ele começa a ser repreendido pelos seus pais. Começa a se tocar, a se masturbar. E uma das coisas que sempre se fala é que vai cortar o pipi da criança. E isso é um terror para qualquer criança. Estava vendo esses dias que os meninos disputam masculinidade vendo quem urina mais alto. Bota o pênis para fora lá nessa idade de 3, 4 anos e mija para cima para ver quem é o mais faludo, o mais homem. Então você falar que vai castrar uma criança porque ela está se tocando, está se masturbando, ou está tocando na genitália, tira a mão da calça que eu vou cortar. Eu sofri muito isso. Eu ficava com a mão dentro do short direto. Depois eu cheirava quando era criança. Minha mãe dizia que ia me cortar, que ia me castrar. Era terrível, né? Nessa faixa etária, eu lembro muito bem. E algumas pessoas, eu vou chamar o homem do saco para cortar seu pipi. Então aí ele percebe que de fato, né, essa ameaça de cortar gera uma ansiedade de castração muito grande. O que é isso? Depois o menino percebe que a menina não tem um pênis, mas ele olha para o clitóris e acha que ainda vai crescer. Olha como que essa percepção dessa faixa etária ela é bem lúdica. Ele olha para a irmã, para a mãe, né? Seja lá o que for. Eu sempre penso que é muito bom a menina tomar banho com o pai e o menino com a mãe. Eu sempre penso que isso é muito bom para a criança, tomar o banho com os dois juntos. Eu acho isso muito bom. Mas tem pessoas que acham que não tem nenhum problema. Mas eu sei que em algum momento o menino vai ver a irmã nua, enfim, ou a mãe, seja lá o que for. E no caso da mãe, não encaixa aqui, mas da irmã, né? Ele vai achar, não, ela tá pequena como eu, o clitóris aquilo ali é um pênis que vai crescer, né? De fato, para gerar prazer, ele também teria a mesma questão, né? Depois o menino vai constatar que a mãe também não tem. Então ela foi castrada. E aí aquelas ameaças da segunda etapa, que está ali no número 2, se tornam reais. Pô. Aí nasce um desespero, olha. Minha mãe foi castrada, minha irmã foi. Agora eu sou o próximo. E adivinha quem vai me castrar? Meu pai. E aí para o menino, como é que o menino vai encerrar isso, né? Ele vai encerrar como, né? Essa angústia de castração e desse complexo. Esse indivíduo, esse eu, se afasta, né? O complexo, ele fala assim, bom, se para eu manter o meu órgão, né, eu preciso me afastar da minha mãe, do amor de mãe, então eu vou fazer isso, já que ficar com a mãe significa perder o órgão. Então, para manter o seu órgão, né, sua genitália, ele se afasta do amor de mãe com receio de perder o órgão. E aí ele vai se aliar ao pai, né? Vai se aliar ao pai porque o pai é o carrasco. Isso no menino. Tá? Na menina, o complexo de Édipo se inicia quando termina do menino. A menina sente ódio porque ela não tem, né,
A mãe não tem e ela também não tem. E a culpa por ela não ter é da mãe, então ela se separa da mãe. Então o menino gera uma angústia e a menina um ódio da mãe. E aí tem 3 tempos também no complexo de Édipo da menina. No primeiro momento ela não percebe a diferença entre os sexos, também. O clitóris, né, é pequeno demais para ser um pênis, né? Então foi castrada, aí vai nascer a outra expressão muito comum, muito popular, chamada inveja do pênis. E quando a mãe também não tem, daí o ódio da mãe. Então ela também vai se voltar para o pai. Então a inveja do pênis não é a inveja da genitália propriamente dito, é porque o clitóris também foi cortado, a mãe foi cortada, dela foi cortada, só quem tem é o pai. Então nasce aí a inveja do pênis, né? Como que a menina sai disso? Num primeiro momento, ela não dá muita bola para isso, não. Ela não tem essa inveja, ela não dá muita bola para isso, não. Num outro momento, ela passa a ter a vontade de ser dotada do pênis. Aí nasce o complexo de masculinidade, que pode gerar atitudes homossexuais. Uma mulher homossexual, num ato sexual com outra mulher, ela sempre vai usar um pênis. Ele vai estar sempre presente. Nem que ela, né, de alguma forma, ela pode empunhar, ela pode... Enfim, ele vai estar presente. Esse momento que a menina quer ser dotada lá com 3, 4 anos pode gerar uma questão de masculinidade e aí, né, gerar atitudes em relação a isso. A outra questão é ter a vontade de ter um substituto do pênis. Eu sempre falo que quando a gente pensa esse pênis como um falo, um símbolo, uma metáfora de algo que é forte, de algo que é vigoroso, vale dizer que essa falta que a menina percebe nessa faixa etária, que gera essa inveja, não naquele momento do pênis em si, mas de não ter um órgão, não é pouca coisa. É bom sempre lembrar que o mundo ele é totalmente masculinizado e ele é centrado na figura do falo, na figura do pênis. Inclusive, algumas culturas divinizavam os pênis, e quanto menor o pênis, mais inteligente era a pessoa, tinha essas questões, né? Não se valorizava tamanho. Mas se você for observar, toda a estrutura de poder, de vigor da humanidade é pautada no pênis. É só você olhar para o míssil, para o canhão, para a gravata. Eu me lembro que uma vez o cara queria que eu usasse gravata e eu não quis usar gravata, mas ele me obrigou a usar porque era uma questão religiosa, tá? E eu usei. Aí quando terminei de usar, eu contei a história da gravata. Falei, a gravata foi criada por um homossexual francês que gostava tanto do pênis que queria carregar perto da boca. E, portanto, a gravata é um símbolo de poder. Você colocou a gravata, você tem poder. E a gravata borboleta é o símbolo oposto do pênis. E aí o pessoal falou, então não vamos mais usar gravata. Então tudo que tem poder tem formato de pênis, né? Se você olhar, por exemplo, a indústria da beleza vende o quê? Vende o pênis. O que é o batom? Onde que a mulher passa o batom? E o homem também, né? O que é o desodorante Rolon? O que é a escova? O que é o rímel? Então a gente tem uma humanidade masculinizada, sexista, machista, porque de fato ela é pautada nisso, não é? Isso que falta, não naquele contexto, porque a criança está pensando num órgão, mas o que falta para o desenvolvimento da humanidade não é pouca coisa, né? Então, quando ela quer ter um pênis substituto, o que ela pode fazer? Ela primeiramente muda do parceiro amado, se separa da mãe e busca o pai, né? Por causa desse falo, desse ético do pai. Então a menina se apaixona pelo pai. A outra mudança do objeto desejado é tentar ter um filho. Claro que no contexto de Freud, a mulher
substituir esse pênis tendo um filho, porque naquele contexto a mulher não trabalhava fora, não estudava, desenvolvia, né? Então ter um filho era uma forma de compensar isso, de substituir esse pênis. Hoje é claro que pode ser numa formação de graduação, pós-graduação, pode ser num cargo, numa empresa, pode ser numa atividade esportiva, em alguma coisa que eu preciso recuperar esse falo, substituir esse falo, para que eu também tenha essa força enquanto indivíduo. E aí o que acontece com a menina na saída? A menina se volta novamente para o pai, mas o pai não entrega esse falo. Aí ela se volta para a mãe e fala assim, bom, então já que é assim, já que eu não vou ter o falo, eu vou voltar para minha mãe para eu me identificar enquanto menina, enquanto feminino, e descobrir com a minha mãe o que é ser uma mulher. Ela começa a parecer com a mãe, querer fazer escova, se maquiar, Bom, eu vou me contentar aqui como mulher e vou caminhar com a minha mãe para desenvolver isso. Aí saiu do complexo de Édipo. Essa fase fálica, ou esse estágio fálico, né, que vai gerar o complexo de castração. O rapaz passa a temer que o pai se vingue, mutilando, amputando os órgãos genitais, aqui estou fazendo uma síntese. Contudo, esse temor ajuda o rapaz a resolver o complexo de Édipo, ou seja, por causa dele, renuncia aos desejos libidinosos para com a mãe e assim escapa da ameaça de castração. Ao mesmo tempo, o rapaz se identifica com o pai, né, cujos prazeres e realização olha como os seus, né? Então aquilo que o pai faz é como se fosse ele. Ele se satisfaz de forma indireta nos desejos que ele tem relativo à mãe, né? Não sei se vocês já viram, mas é muito comum a gente perguntar na anamnese assim, quando a criança acorda, para qual quarto que ela vai? Aí a pessoa fala assim, não, ela dorme com a gente. Aí eu pergunto, onde? No meio. Ora, dorme no meio? Então a criança nessa faixa etária ela faz tudo para tirar o pai de jogada. Tudo para tirar o pai de jogada. Aí nesse gráfico a gente tem então essa questão do complexo de Édipo. A gente tem a criança aí num desejo de possessão da mãe, tem com o pai sentimentos ambivalentes, ou seja, rivalidade e ternura, né? Porque o pai é um rival, porque o pai impede dele realizar os desejos inconscientes com a mãe, né? Aí ele fantasia a morte do pai, pensando que esse também deseja a morte dele, porque ele também deseja a mãe, né? E essa situação conflituosa cria nele o receio de ser castrado pelo pai, que é o complexo de castração. O que isso vai gerar no comportamento? E o que chega na clínica, né? Ou o que vai acontecer nessa faixa etária? Aquelas perguntas básicas que são a saber de onde nascem os bebês, como é que foi gerado, como é que foi feito, como é que foi para a barriga da mãe, como é que saiu. São aquelas perguntas. Vai começar a perceber a diferença anatômica entre os sexos, né? As relações entre os homens e as mulheres, entre pai e mãe. Começam os comportamentos exibicionistas, a criança começa a se exibir, chamar atenção. Comportamentos, né, de ficar encurralando, né, de voyeurismo, né? Intromete-se entre o pai e a mãe, né, que vai beijar, ele entra, corta o beijo, ele deita no meio da cama, né? Preferência da mãe em relação ao pai, né? Dar de comer, brincar, enfim. Dizer que vai casar com a mãe e desenhar a família excluindo o pai. Então essas são questões muito comuns, tá? Nós temos aí, um pouquinho que já falei da inveja do pênis, né? Que é esse momento da percepção de que não se tem. Aí esse gráfico ele é bem interessante. Aí nós temos a fixação, certo? Resposta psicológica que se dá porque as necessidades características de um certo estado de desenvolvimento foi excessiva ou foi insatisfeita, né? A não resolução do complexo de Édipo pode deixar graves marcas no indivíduo. Falta de maturidade no plano afetivo, dificuldade no plano de relacionamento sexual, personalidade bipolar, tem uma vida promíscua, né? No homem, obsessão pela sedução, afirmação da masculinidade, passando grande sucesso profissional, vida sexual falhada, procura pela imagem da mãe nos relacionamentos, sempre se casa com a mãe. Na mulher,
estilo particularmente sedutor, com negação do contato sexual, anorexia, ou seja, eliminar as formas femininas de aproximação ao pai. Qual seria a resolução aí? Identificação com o progenitor do mesmo sexo, aproximando-se das características do pai. O rapaz possui simbólica e indiretamente a mãe, né? Nesse período, completa-se a constituição de todas as instâncias, id, ego e superego, do nosso aparelho psíquico. O superego é a terceira instância do aparelho, enfim. Na mulher, a inveja do pênis e o sentimento de inferioridade a ele ligado dificultam seriamente a identificação plena com a mãe. Tentativa de recuperação simbólica, desejo de dar à luz, né, a meninos, tentativa de ascender posição de destaque no mundo, né, pode traduzir esse desejo inconsciente de substituição do pênis. A partir daí, a criança passa para o estado a fase de latência, né, onde tudo isso fica bastante escondido. Eu não vou trabalhar com complexo de Electra porque não é muito freudiano, não, tá? Porque no complexo de Édipo a gente tem a menina, e o menino eu já falei, mas depois vocês dão uma lida no complexo de Electra. Ou seja, para o menino, o processo lógico do complexo de Édipo termina quando ele assume as consequências da ameaça de castração, ou seja, quando assume as consequências da ameaça da perda do órgão. Para a menina é através do descobrimento dessa falta e fundamentalmente do descobrimento da falta na mãe, que se abre para ela a porta do complexo de Édipo. Assim, a menina freudiana deve separar-se da sua mãe e orientar-se em direção ao pai. Então, no menino, o Édipo começa quando ele percebe que ele é o próximo a ser castrado. E na menina, né, pela falta que ela percebe na mãe e nela, e aí ela também se separa da sua mãe, achando que a sua mãe foi a responsável. Aí a gente tem esse gráfico. Né? Quais são os sintomas na vida adulta? Proximidade excessiva com a mãe. Já viu aquele cara que casa e liga para a mãe para perguntar se pode comprar um móvel? Que antes de passar em casa toma café com a mãe, almoça na casa da mãe todo domingo, né? É casado realmente ainda com a mãe, né? Pode sinalizar um complexo de Édipo não resolvido. Relação amorosas fracassadas, impotência sexual, né? Interesse por pessoas mais velhas, dificuldade em ter relações amorosas e estáveis. Consequências: dependência econômica da mãe, conflitos nos relacionamentos, dificuldade em amadurecer psicologicamente, né? O adolescente tardio, igual eu estou aqui de bonezinho, instabilidade emocional. Como que a gente veria a clínica aí da teoria prática no complexo de Édipo? A saída do complexo representa uma castração simbólica da relação de posse com a mãe. Então Freud vai dizer que é nessa saída que o narcisismo é quebrado e a criança é lançada ao mundo das frustrações. Por isso aquela frase, viver dói. Freud vai dizer que no final do complexo de Édipo, que o final do Édipo é uma sensação aguda e angustiante de incompletude, ou seja, é o fim do paraíso. Ou seja, ninguém completa ninguém, nem a sua mãe te completa, nem você completa ela, nem você completa o seu namorado, a sua namorada, nem o seu filho. E isso gera uma neurose de que um dia tudo foi perfeito e agora não é mais. Assim, por causa da falta, nasce o desejo. No final do Édipo, né, nas preferências de desejo. Quais são os desejos? Ou seja, nada satisfaz. E a ausência de uma satisfação absoluta, ou a ausência de uma satisfação absoluta, é a grande frustração dos seres humanos. Cadê essa coisa que me completa fortemente? Então, viver dói, mas estamos vivos. O complexo de Édipo não é apenas um drama infantil, mas um momento em que a criança entra em contato com o seu desejo. Isso ocorre em 3 tempos: pela falta, pela castração e pelo desejo do outro. A falta que foi tirada, também o sentimento de castração, de faltar aquilo que o outro tem. Nesse sentido, o falo é o significante, que significa tudo aquilo que os pais desejaram para a criança. Isso é interrompido pela intrusão, pelo desmame, pelo nascimento do irmão, pelo trabalho da mãe,
pela academia da mãe, aí o narcisismo é rompido. Então, nesse sentido, o complexo de Édipo fundamenta a clínica. Por quê? A forma de lidar com a falta, ou com o falo, ou seja, a frustração, pode desencadear ou vai desencadear neurose, psicose e perversão. Como eu disse no início, na neurose o sintoma substitui a falta. Na psicose, o delírio substitui a falta. E na perversão, o feitiço simboliza a falta. Então, é isso. Se vocês tiverem perguntas aí, quiserem fazer, a gente ainda tem alguns minutos aí para responder algumas, ou se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, é tempo. Tá com vocês aí. Silvinha, vai passar alguma questão aí? Léo, tá mediando aí, Léo? Tá bom. Então, gente, vamos colocar aí o nosso QR Code aí do seminário amanhã. Dizer com vocês num tempo maior essas 3 estruturas e como que é importante nessas fases iniciais da vida da criança a forma como a gente a introduz na vida adulta, né? E dizendo que tipo de neurose ele vai ter, como que ele vai manifestar a sua psicose, como que ele vai manifestar a sua perversão, e até diria que essas estruturas, enquanto definição das mesmas, também passam por essas questões de como essas fases são vividas, né? Se elas são vividas com plenitude, se elas são vividas com interferência, rupturas, e como que isso desencadeia as estruturas, desencadeia os sintomas, as formas de substituir a falta. Então, eu quero dizer para vocês, noite para vocês, né, que vocês estejam amanhã aí no nosso encontro. Muito obrigado, ou valeu, né? Obrigado não, valeu pela presença de vocês. É isso aí.